Quando nós vamos orando, tá? Quando entregamos a Deus com sinceridade aquilo que queremos, Ele pode responder pelo menos de duas formas. Ou Ele muda as circunstâncias externas, ou Ele muda nós mesmos. A paz, Senhor, meus irmãos, em Cristo Jesus, Deus vos abençoe por vocês estarem aqui hoje na lição número 6 da nossa revista Betel Dominical. Ana, a força de quem ora gera milagres. Olha que tema maravilhoso para pensarmos no dia de hoje. E se você está aí a primeira vez participando do nosso canal, já convido você a se inscrever no nosso canal. Sou o professor Ronald, professor do Instituto Teológico Metanoem, também sou fundador do Instituto, que estamos há mais de 18 anos dando aulas de bacharel em teologia, média em teologia, também treinamentos de inteligência emocional e programação neurolinguística e outros treinamentos, ok? Estamos aqui para servir os amados irmãos. Você pode se inscrever, dar um joinha, compartilhar. E se você quiser os slides, só mandar uma mensagem no link do WhatsApp que está embaixo do vídeo dizendo eu quero e manda teu nome, a cidade e estado de onde você fala, ok? Aí você fará parte de um grupo onde eu envio esses slides gratuitamente para ajudar os amados na escola bíblica dominical. Então vamos lá aqui já na lição. Quando nós pensamos na lição 6, nós temos nosso texto áureo em 1 Samuel, capítulo 2. Aliás, capítulo 1, né, versículo 27. Amém? Capítulo 1, versículo 27. Primeiro livro de Samuel. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido. Esse é o nosso texto áureo. A verdade aplicada nos diz, na jornada cristã, em todo tempo, devemos expressar um viver marcado por humildade, oração, perseverança, fidelidade e gratidão ao Senhor. Então, vamos pensar em todo esse momento, tá? Essas questões aqui. Então, vamos lá. Agora, temos três objetivos, tá? Temos três objetivos. Primeiro, reconhecer o valor da oração persistente. Depois, ressaltar que Ana orava por uma causa específica e compreender a importância de cumprir os votos feitos a Deus. Interessante, pontos que a gente precisa pensar como ser humano, como cristãos que somos. 1 Samuel capítulo 1, está o texto, está do versículos 10, 11, 20 ao 22. Você lê aí tranquilo, calma, em casa, que eu já vou aqui para a nossa introdução. Na introdução, nós temos aqui quando nos diz o texto que nada é impossível para Deus. E Ana experimentou essa verdade. Sua história nos mostra a importância de perseverar na oração e de cumprir-nos os votos a Deus, cuja bondade é de eternidade a eternidade. Vamos lá então no 1, a história de Ana. Ana não tinha filhos, Ana se humilhou diante de Deus e Ana fez um voto com Deus. A história de Ana. Ana é mencionada somente nos dois primeiros capítulos do primeiro livro de Samuel, mas até hoje é lembrado no meio cristão. Tá? É interessante, né? Dois versículos, né, ou poucos versículos, aliás, tá? Nos dois primeiros capítulos, né? Mas é alguém que deixa um legado. É interessante quando a gente começa a pensar, tá? Como Deus trabalha, né? Como Deus, ele pensa ao nosso respeito, tá? A mente de Deus, os propósitos de Deus, né? E isso é muito fantástico, porque a partir do momento que você começa a entender
como Deus pensa, tá? O processo do pensamento de Deus, você vai ver que tem muitas coisas na vida nossa que acontecem, tá? É que é Deus trabalhando, tá? A gente, quando lê essa história, né, você diz assim, meu Deus do céu, né? Que história! Vamos ver, tá? Como Deus age. Deus agiu na vida de Ana e Deus está agindo na tua vida. Ana, vem do hebraico que é anar, que significa graça, benevolência, favor. Uma mulher, assim apresentada no início, atribulada de espírito, por não conseguir engravidar, ela orou incessantemente e fez um voto ao Senhor, dizendo, né? Se da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias de sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha, tá? Então, Ana, tá? O texto, aliás, não nega a realidade da dor, tá? E eu quero que você compreenda que o ponto aqui não é negar a realidade da dor. Como às vezes o pregador, né, movido, eu sei, às vezes pela emoção, às vezes diz assim, deixa teus problemas lá fora. Não, traz para dentro da igreja teus problemas, mas entrega a Deus. Aqui nós vamos ver como Ana entra no templo com aquilo que é desafiador, com aquela dor que está aí, e vai colocar isso diante de Deus, tá? E uma coisa interessante é que o próprio texto, no versículo 5, diz que o Senhor a tinha deixado estéril. Ou seja, há um propósito nisso, tá? Não é um castigo, isso na vida de Ana, há um propósito. Só que nós, seres humanos, enquanto, né, não entendemos, tá, os propósitos de Deus, tá, nós como seres humanos, né, quando nós não entendemos, tá, como Deus está agindo, nós queremos saber por quê, né? Por que que eu estou passando isso, tá? Mas às vezes é bom a gente começar a pensar para quê que Deus está preparando a minha vida, tá? Qual o propósito que eu quero dizer, tá? Que estou passando por isso que estou passando. Isso é muito importante, que vai te ajudar a você focar em algo que é bem maior. Então, aqui nessa história, nós vamos pensar nisso, tá? Ana não tinha filhos, né? Casada com Eucana, um levita da tribo de Coate. Ana não tinha filhos, porém a outra mulher de Eucana, que era Penina, já tinha filhos. Por essa razão, Penina humilhava, aliás, a Ana constantemente. Eucana amava muito a Ana, tanto que ela subiu a Siló todos os anos para adorar e sacrificar ao Senhor e dava a ela uma porção do sacrifício maior e melhor, embora dessa porção do sacrifício também a Penina, tá? Então, nós vemos aqui uma circunstância onde o sofrimento existe. Existe essa questão de Ana se sentir, né? Ou pelo menos, né? O contexto, tá? É interessante isso aqui. Dentro do contexto cultural, tá? Ela se sente, ou pelo menos Penina, né? Ela faz pouco, tenta humilhar ela. Interessante, né? Que aqui é uma circunstância real, tá? Agora, o que acontece aqui fora, você não tem condições de você ter controle, mas você pode ter controle sobre o que acontece em você. O que acontece, tá, é uma questão. Como você reage a isso é outra questão. Então, aqui, primeiro ponto que nós vemos que existe um fator externo, tá? Alguém está falando algo, né? No caso aqui, penina, tá? Existe dores emocionais, tá? Isso não se nega, é uma realidade, tá? E, como eu já disse no início, traz suas dores, diz Pedro, lançando sobre ele a vossa ansiedade. Traz para o Senhor. Então, veja só.
A humildade levou Ana à vitória tão esperada, e uma vez que a humildade precede a honra. Ana se humilhou diante de Deus por sua causa. O que era a causa dela? Ter um filho varão. A resposta à oração de Ana mostrou que Deus tem poder para mudar circunstâncias, mesmo as que aos olhos humanos parecem impossíveis. O Senhor ouve e responde às nossas súplicas, e isso de acordo com a sua vontade e no seu tempo. Olha só. Primeiro, quando a gente fala aqui de humildade, tá? Não estamos falando de conformismo, tá? Quando a gente fala de humildade, nós estamos falando de dependência, estado de dependência. Humildade aqui, tá? É eu reconhecer que eu tenho uma certa capacidade, nível humano, tá? Mas eu tenho limite nisso. Tá? Então eu dependo de Deus. Então, eu sou humilde, ou seja, eu reconheço meu estado, tá? Como ser humano e reconheço a ação de Deus sobre a minha vida. Então, o primeiro ponto aqui, primeiro passo para o milagre, reconhecer nosso estado, tá? Se eu não reconheço, tá? O estado em que eu estou, né? Se eu não reconheço o meu estado onde estou, tá? Eu não vou conseguir abrir espaço para a ação de Deus. Bom, outra questão. O Senhor ouve e responde às nossas súplicas, e é isso de acordo com sua vontade e no seu tempo. Ou seja, eu preciso discernir o propósito, tá? Porque aqui nós temos um propósito específico de Deus. Esse texto, tá? Não é uma garantia que todas as mulheres estéreis vão ter filho, pelo amor de Deus, tá? Aqui é um propósito específico. Tem coisas que são promessas de Deus gerais. Por exemplo, aceita Jesus que você vai ser salvo. Isso é geral. Independe de qualquer circunstância. Mas tem coisas que têm propósito específico. Por isso, precisamos orar, ser transparente diante de Deus, tá? E colocar, tá? A circunstância, ou seja, ver o que está me levando a agir do jeito que estou agindo, tá? Então, aqui Ana se humilha. Quando a gente está falando ainda aqui, deixa eu voltar aqui, quando a Ana se humilha, tá? É importante que o ponto de Ana, tá? Não é que ela vai reagir, tá? Para vocês viram que Penina está provocando. Ela escolhe não reagir, tá? Com amargura ou competição, tá? Veja só, Ana não vai ficar com raiva simplesmente, tá? Amargurada simplesmente e reagir contra Penina. Esse não é o ponto. O ponto é que ela reconhece que existe um Deus que o valoriza. Tá? Então, ela não precisa provar nada para ninguém. Quando ela reconhece que o seu valor, tá, do valor dela, tá, diante de Deus, há uma mudança. Eu quero que fique bem claro para você isso. Você não precisa provar nada para ninguém. O que você precisa, eu fico aqui pensando, né, que é reconhecer o teu valor. Tá? Quando nós reconhecemos nosso valor diante de Deus, nós não reagimos atacando aqueles que nos querem ferir, mas aqueles ataques, aquelas provocações se tornam combustível para a oração. Porque a resposta espiritual mais poderosa a uma humilhação é a paz interior. Escuta isso, tá? A resposta mais poderosa a uma humilhação, alguém tentando te humilhar, é você ter a paz interior que vem da presença de Deus. Tranquilidade, paz, serenidade. Isso, tá? Quebra, né? Aquela intenção que as pessoas às vezes têm na cabeça, né? De Penina, eu vou humilhar, eu vou deixar ela triste. Mas quando Ana
tá? Ela reage com paz interior. Isso muda toda a situação. Bom, Ana fez um voto. Uma mulher sem filhos na cultura judaica, né? Na época, tá? Era um tipo de maldição e Ana vivia essa dura realidade. Humilhada por Penina, embora Eucana a amasse, mas ela não se conformou com aquela situação. Certamente Ana compreendia a seriedade de fazer um voto, mas ela foi ousada e disse que se o Senhor lhe desse um filho varão, ela não se entregaria, aliás, não só entregaria o menino para o serviço a ele, como também seus cabelos nunca seriam cortados. Veja, então ela vai reagir, tá? Fazendo um voto a Deus, uma oração sincera. Isso é importante, tá? Existe uma cultura, existe uma pessoa no fator exterior agindo contra, mas ela decide reagir de uma forma diferente. Agora, é isso que eu quero que você pense. Como você está reagindo? Veja a postura de Ana, uma oração sincera, no íntimo, silencioso e perseverante. E aí ela faz um voto. Então, ela está sendo sincera. Tiago diz que quando as pessoas oram movidos por desejos egoístas, Deus não ouve. Mas quando se vê num propósito maior, se coloca diante do Senhor, tá? A pessoa lança sobre o Senhor a sua ansiedade e procura um propósito maior, ou seja, eu vou honrar a Deus com minha vida, reconhecendo o meu valor que Deus me dá, tá? Há uma mudança profundamente. Aqui vamos ver que a Ana está pensando agora, diz assim, olha, se o Senhor me dar um varão, eu vou entregar para o Senhor e vou consagrar esse menino para o Senhor. Tá? Ou seja, já está pensando em Deus, não está mais pensando nela. Ela quer um filho, ela quer, mas se o Senhor me der, eu entrego. Então, se há um propósito maior, eu vou colocar a serviço do Senhor esse menino. Eu coloquei uma frase para você pensar. A oração não é um meio de convencer Deus a agir, mas de alinhar o coração humano à vontade divina. Olha só, a oração não é um meio de convencer Deus a agir, tá? Nunca eu vou convencer, ninguém vai convencer Deus a agir. Eu vou orar, vou jejuar e vou fazer de tudo para que Deus me dê. Tá? Isso é falta de consciência, tá? Deus não muda. Deus é imutável. Ninguém convence Deus nada, tá? Agora, a oração, tá? É um estado de alinhar o coração humano à vontade divina. Quando o meu coração, os meus desejos estão alinhados com os desejos de Deus, aí sim, tá? João, na sua epístola, diz que se pedirmos alguma coisa segundo a vontade de Deus, ele já sabemos que ele nos ouve e sabemos que já recebemos aquilo que pedimos. Ou seja, a certeza da resposta está quando nós, na oração, procuramos, de alguma forma, alinhar o coração nosso à vontade divina. Vamos lá, oração de Ana. Ana perseverou em oração, Ana foi grata ao choro sincero de Ana. Ana ainda é lembrada como exemplo de fé, oração e perseverança. Ela estava orando com amargura de alma e chorando muito quando fez o seguinte voto: se o Senhor lhe desse um filho varão, ele daria um menino para servir ao Senhor pela vida toda. Ana, após anos, recebeu a bênção de conceber Samuel, que mais tarde se tornaria um grande profeta e juiz em Israel. Então ela orou, tá? Se abriu diante de Deus, né? Se expôs sinceramente, tá? E aí Deus agiu, né? Na vida dela, tá? Então vamos pensar aqui mais um pouquinho. Ana perseverou. Ana entendeu que não podia retroceder nem abdicar do seu sonho. E a sua atitude de fé perseverante a fez
ser lembrada até hoje. A história de Samuel também começou com a oração de sua mãe. A resposta veio sugerindo que os dons de Deus muitas vezes vêm com um propósito maior. Samuel foi um presente para Ana, mas também um instrumento divino para o povo de Israel. Então, é interessante que aqui nós vamos perceber, tá, que existe um propósito maior. Tá? Lembra que eu falei no início, tá, que Deus fechou o ventre de Ana, tá, mas isso não era uma rejeição de Deus, não era um castigo, era um propósito. Havia um propósito, haveria ter um tempo, um período onde aquele menino ia nascer. Deus tem sua forma, seu tempo, seu jeito. Nós precisamos entender isso, tá? Antes de a gente ficar, né, desgostoso com a vida e murmurando, achando que Deus está castigando, ou Deus está pesando a mão, ou mesmo às vezes até damos crédito ao maligno, dizendo que uma seta maligna é o diabo. Não. Vamos primeiro, em oração, alinhar nosso coração. Ana foi grata ao dizer: o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido. Ana expressa gratidão e reconhecimento pela bênção de Deus. Isso nos ensina a importância de dar o devido crédito a Deus pelas vitórias em nossas vidas. Como diz Tiago, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Ana suportou, perseverou, creu e após receber a bênção pedida, expressou sua gratidão e cumpriu seu voto a Deus. É interessante que a gente vai pensar aqui, tá? Que Ana, tá? Primeiro, ela creu em Deus. E quando diz o texto que ela orou, diz o versículo 18, que seu semblante já não era mais triste. Quando ela ora, tá? E tem uma palavra que vem de Deus diretamente para o objetivo dela, ela se alegra já, tá? Seu semblante já não era triste, ou seja, o coração mudou, o interior mudou. Externamente, tá? Não tinha nem ainda visto Eucana, não está grávida, não dormiu com Eucana, tá? Não, acabou de estar orando, vem a palavra de promessa para ela e ela já na hora fica alegre. E seu semblante já não era triste. A fé madura, meus irmãos, minhas irmãs, não depende de evidências externas ou internas. Eu sinta algo ou não sinta nada, mas se a palavra de Deus vem, eu acredito nisso, isso gera um sentimento. Isso gera uma mudança. A verdadeira mudança inicia no coração, no interior. O choro sincero de Ana. O choro de Ana expressou a dor de sua alma. Seu pranto não era apenas por tristeza, mas clamor profundo a Deus. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Seu choro revelou sua vulnerabilidade, mas também sua confiança absoluta em Deus. O Senhor transformou suas lágrimas em alegria. A súplica sincera encontra eco no coração de Deus. Os justos clamam e o Senhor os ouve. Veja, a vulnerabilidade, tá, de Ana, tá, e a confiança absoluta em Deus. Então, são dois lados sempre. Eu sei, tá, meu limite e eu sei o poder sobrenatural que tem Deus. Então, quando eu reconheço o meu estado natural e confio no poder de Deus, o sobrenatural manifesta na nossa vida. Existem esses dois lados. Então, vamos pensar bem, tá? Como é que nós estamos se posicionando, tá? Como eu já disse anteriormente, nós não mudamos Deus, mas Deus pode, através de circunstâncias, nos fazer entender os propósitos da nossa existência. A fé,
floresce no silêncio da espera. Essa frase que eu quero que você pense. Se você já orou, tá? É como se você já colocou a semente, tá? Na terra e pronto, agora descansa. Porque a fé floresce no silêncio da espera, tá? Você não vai fazer acelerar o crescimento da semente. Já plantou, já confiou, entregou na mão de Deus, descansa, tá? Porque esse tempo é a ação de Deus. Disse Jesus que o semeador semeia a semente, no dia seguinte ele vai e a semente prosperou, não sabendo o semeador como, porque isso já é uma ação de Deus, tá? Então é importante saber nosso papel e o papel de Deus. Existe um tempo de Deus, tá? O filho veio no tempo certo. Então, é interessante quando a gente começa a pensar nisso, tá? Aquilo que a gente interpreta como uma demora, um atraso da parte de Deus, na verdade é um tempo preciso, exato. É a precisão de Deus agindo na tua vida. Vamos lá, a fidelidade de Ana, não faça voto de tolo, o legado de Ana e o louvor de Ana. Quando Samuel foi desmamado, Ana não hesitou em levar o menino ao templo para servir sob a tutela do sacerdote, em vez de recuar diante do sacrifício e deixar ali seu tão desejado filho, ela declarou: Ao Senhor eu o entreguei. Ao cumprir seu voto, Ana mostrou sua fidelidade e obediência ao Deus que ouviu o seu clamor. Tá? Isso é interessante, né? Quando nós somos fiéis, tá? Naquilo que falamos. Tá? Se eu falei, eu vou cumprir. Tá? Então, o voto aqui que ela fez, dentro de uma circunstância específica, ela foi e cumpriu. Então, a Bíblia nos fala para nós não fazermos votos de tolos. Veja, no hebraico o termo neder significa voto, promessa, e está ligado pela mesma raiz a outra palavrinha que é nadir, que significa raro, incomum. Assim, fazer um voto a Deus é assumir o raro compromisso e cumprir a promessa, conforme o propósito específico pretendido pelo votante. Olha só, bem claro aqui, tá? Aliás, cita aqui Eclesiastes 5: quando a Deus fizesse algum voto, não tarde em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é o que não votes do que votes e não pagues. Então, a palavra voto, o termo voto, raro e incomum. Ou seja, é, tem pessoas que parece que se movem por votos, promessas, tá? Vamos entender a palavra de Deus? Vamos entender a vontade de Deus para a nossa vida do dia a dia? Como é que Deus quer que eu viva no dia a dia, tá? Voto não é errado fazer. Aqui estamos vendo que é bíblico fazer um voto, mas isso é algo raro, deve ser algo incomum, algo que a palavra de Deus não nos mostra claramente. Às vezes as pessoas, por não conhecer a vontade escrita da palavra, acabam fazendo o voto de tolo, tá? Quando Deus já declarou algo para a minha vida, não preciso fazer o voto. Ou seja, um exemplo bem simples, tá? O batismo com o Espírito Santo. Algo que Deus já prometeu para você. Algo é para você. Está escrito. Todos os que crerem falarão em novas línguas. Então, isso não precisa fazer voto. Só precisa orar, aceitar a promessa de Deus, tomar posse disso, tá? E falar em línguas conforme o Espírito Santo te concede. Então, voto significa algo raro, incomum, algo que não está claramente, vamos colocar assim, dentro da palavra de Deus, tá? O legado de Ana. O legado de Ana transcende a sua história pessoal e se eterniza como um testemunho de fé, oração e propósito divino.
de sua angústia e clamor, nasceu Samuel, um dos maiores profetas e juízes de Israel, que ungiu os primeiros reis da nação, que são Saul e Davi. O estabelecimento da monarquia e a unção de Davi estavam conectados com a vinda do Messias. Então vemos que Deus, tá? Ele agiu no tempo exato. Ele, Samuel, deveria estar num cenário onde precisava ele estar, ou seja, nos tempos de Davi, no tempo de Saul, tá? Então, Samuel não poderia nascer antes, não poderia nascer depois, porque todo esse cenário está sendo montado por Deus. Então, perceba, meu irmão, minha irmã, Deus tem um propósito na tua vida, no teu dia a dia. Então vamos nos entregar ao Senhor, vamos nos render ao Senhor, vamos nos derramar ao Senhor. A espera às vezes dói, né? Mas como eu já disse, Deus nunca atrasa, tá? Deus tem precisão, tá? Ele está ajustando o cenário. Deus não está atrasando, não. Ele está ajustando o cenário e amadurecendo o nosso coração. Bom, vamos lá. O louvor de Ana. O cântico do louvor de Ana exaltou a soberania divina e pronuncia o cântico de Maria no Novo Testamento, refletindo uma espiritualidade profunda e que inspirou gerações. O legado de Ana é um exemplo de como nossa fidelidade pode ecoar na salvação eterna, mostrando que Deus usa corações quebrantados para cumprir seus grandes propósitos. Vamos entender aqui, quando a gente lê fidelidade, tá? Ou lá atrás, quando lemos que Deus responde à oração do injusto, lembre-se sempre de se lembrar que a tua justiça é a justiça de Cristo. Não é a perfeição humana, tá? Porque não existe perfeição humana. Cuidado com isso. Porque às vezes as pessoas confundem que a pessoa tem que ser perfeita. Não, tá? Você tem que estar em Cristo, alinhar o teu desejo do teu coração com o desejo do coração de Deus. Isso aí, tá? É ser justo diante de Deus e agir conforme a sua palavra, e a tua palavra que você empenha neste voto é a tua fidelidade. A oração não é apenas um pedido, é um processo de transformação interior. Olha só, a oração não é apenas um pedido. Quando nós se coloca diante de Deus, quando nós se derrama diante de Deus, tá? Nós entramos em processo de mudança, um processo de transformação interior. Porque às vezes quando nós vamos orando, tá? Quando entregamos a Deus com sinceridade aquilo que queremos, Ele pode responder pelo menos de duas formas. Ou Ele muda as circunstâncias externas, ou Ele muda nós mesmos. Perceba, às vezes Deus vai mudar as circunstâncias externas, mas às vezes Deus vai mudar o nosso coração. Deus vai mudar o nosso estado emocional. Deus vai mudar a nossa biologia, nosso sistema físico. Isso é importante, porque quando Ana orou, tá? Deus não mudou o fator externo. Eucana continua sendo quem ele é, Penina continua sendo quem ela é, mas Ana mudou aqui dentro, tá? Mudou no seu interior. Ana mudou na sua biologia, seu útero gerou filhos. Então, às vezes Deus não precisa mudar os fatores externos, precisa mudar o nosso ser. Que Deus nos dê graça nesta lição maravilhosa. Reconhecemos o valor da oração persistente, ressaltamos que Ana orava por uma causa específica e compreendemos a importância de cumprir os votos feitos a Deus. Deus os abençoe, meus amados.
Eu desejo para vocês uma boa EBD. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha, compartilha com pelo menos mais 5 pessoas, divulga aí essa palavra, que alcance mais vidas para serem transformadas. Seja um canal nas mãos de Deus. Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus.